turma do quinto ano, vamos para mais uma aula de história, hoje falar sobre cidadania, tá bom? Sem demora, pegue seu livro de história para poder acompanhar a explicação da prova. Presta bastante atenção no que a prova vai explicar, o que a prova vai falar, e se tiver qualquer dúvida, volta ao vídeo, pausa, dá uma lida no livro. Se ainda permanecer a dúvida, vai lá no Zap, chama a Pro no privado, tá bom? Para a Pro poder tirar a dúvida de vocês. Vamos lá. Então, vamos para a nossa aula, falar sobre cidadania. Então, podemos dizer que cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão, que é um indivíduo que leva sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive, da sociedade onde ele está inserido. A sociedade onde ele está inserido, ele vai ter que obedecer às leis, às normas e às regras, né, daquela sociedade que o cidadão vive, que ele está inserido. A cidadania é uma ideia dinâmica, ou seja, está sempre mudando. Isso são as transformações sociais nos momentos históricos que vêm acontecendo, né? Um bom exemplo é o momento que nós estamos vivendo hoje em dia, com essa pandemia, né? Falando tanto do coronavírus, esse vírus. Então, foi pedido o quê? Isolamento social, foi fechado o comércio, escolas, né? Pediram para a gente ficar em casa. Se preciso fosse para sair, usar o uso de máscaras, álcool gel, lavar as mãos. Então, quando nós exercemos tudo isso aí para o nosso bem e um bem coletivo, nós estamos exercendo a cidadania nesse momento. A primeira noção de cidadania veio dos povos gregos da antiguidade, com seu conceito político de democracia. Entretanto, não era conferido o título de cidadão a qualquer habitante das comunidades gregas. Apenas homens livres, geralmente de posses ou guerreiros, filhos de outros homens livres, podiam ser cidadãos. Já as mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, comerciantes e artesãos não eram considerados cidadãos e suas opiniões não tinham qualquer valor. A noção de cidadania mudou de acordo com o tempo. A cidadania se aproximou mais da forma que conhecemos já no século XVIII, quando, na Europa, a Revolução Francesa reforçou a noção de que os indivíduos devem ter direitos equivalentes e iguais perante o governo, independentemente de suas origens ou posição social. Entretanto, esse conceito ainda deixava de fora as mulheres, as crianças e os escravos. Foi preciso muita luta para que o conceito atual, que inclui todas as pessoas, independentemente de que sejam, fosse formado. Vários movimentos sociais, de trabalhadores, de mulheres e de várias minorias se formaram, com o objetivo de a cidadania ser plena para todos. Foi um processo longo e que ainda está em movimento. Até hoje se faz necessário que as pessoas lutem para fazer valer os seus direitos. Conquistas da cidadania. Aí na página 51 do livro, nós vamos ver, né, que a ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova. E até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos.
Nós vamos começar a ver aí a relação de servo, escravo e senhor, né? Como a gente vê nessa primeira imagem, está mostrando aí. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Os escravos eram ditos inferiores aos seus senhores, os homens livres. O trabalhador industrial, no início das fábricas, ser empregado de uma delas, era um trabalho bastante desgastante. Além do serviço pesado, os funcionários não tinham nem direitos trabalhistas, nem condições adequadas para exercer sua função, principalmente no que diz respeito à segurança. Mulheres e crianças eram exploradas de forma até pior. Trabalhavam o mesmo que um homem, mas recebiam muito menos. Como eram as mulheres? A noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Até recentemente, pregava-se que as mulheres deviam obedecer aos homens sem o menor questionamento, não poderia reclamar de nada. O homem era quem mandava e a mulher obedecia. Os homens podiam castigá-las se assim desejassem. As mulheres serviam apenas para complementar a vida dos homens, cuidar do lar, dos filhos e do marido. A criança. Até pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Assim que tivessem força, começavam a trabalhar pesado como seus pais e levavam uma vida não muito diferente da dos adultos. Não existia a noção de que, nessa fase da vida, a pessoa precisa principalmente de afeto e proteção. E os idosos? Em algumas sociedades, como a dos povos indígenas brasileiros, as pessoas mais velhas são tidas como as mais sábias. Porém, na nossa sociedade, é comum os idosos não terem mais seu ponto de vista levado em conta por não saberem mais das coisas, né? Então, o idoso brasileiro, antigamente, poderia ser de puro desamparo. Então, ele hoje em dia já pensa que o idoso já não tem tanto valor, né? Já não sabe mais das coisas. E aí, hoje em dia, antigamente, aos que envelheciam, restava apenas viver das economias que fizeram durante a vida ou ser amparados pelos familiares, pois não tinham mais apoio do governo. A conquista dos direitos. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia. Muito pelo contrário, foi devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Hoje em dia, além de legislação para proteger o idoso e a criança, existem vários grupos que atuam em defesa dos seus interesses. A Constituição. Os direitos que as pessoas conquistaram são somente garantidos por lei, quando são estabelecidos em uma Constituição. O que é a Constituição? É um conjunto de leis que dita as regras de um país. Nela, além dos direitos, estão escritos também os deveres de cada cidadão. O direito dos povos. Como cidadãos de um país, os povos devem ter direitos, ou seja, cada sociedade inserida em uma nação tem o direito de ser governado por suas próprias leis, religiões, organização política e forma de viver, desde que não desrespeite os direitos humanos. Então, nós entendemos que, sem a prática de valores, não podemos falar em cidadania. A cidadania é condição da pessoa que, como um membro de uma sociedade, independentemente da cor de sua pele, de raça ou classe social, acha-se no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política e outros sim
pode viver como um indivíduo que usufrui de direitos civis e políticos garantidos pelo poder público e desempenhar os deveres que, nessa condição, lhes são atribuídos para viver em sociedade. Então, nós precisamos falar da ética, da moral, existir o respeito, é o principal para poder se viver em sociedade, para sermos cidadãos, viver em cidadania para todos. Tá certo? Essa era a explicação do livro, do assunto aí de vocês. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta pro, tá bom?